técnico Anderson Moreira. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Bom dia, prazer revê-lo aqui. O que você projetou aí nesse trabalho que você teve depois do jogo contra o Fluminense para o jogo de amanhã diante do Palmeiras? Você não tem um Fabinho, né, suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. E queria que você falasse se vai modificar a equipe, se já tem algumas mudanças na tua cabeça, se você pode falar para a gente essas mudanças, e se você vai contar com o Wesley e Juninho Quixadá para esse jogo aí, se o Leandro Carvalho já está à tua disposição totalmente. Não, a gente trabalhou algumas situações, né? A primeira coisa que a gente faz depois de um jogo contra uma equipe como a do Fluminense, a gente fez uma avaliação bem criteriosa daquilo que a gente acha que funcionou, daquilo que não foi muito bom, daquilo que precisa ser melhorado, e a gente começou já a desenvolver isso durante a semana, né? O Fabinho não jogando, a gente tem pelo menos umas duas possibilidades. Eu estou pensando um pouquinho ainda, vou decidir, treinei as duas formações, e uma outra modificação é uma coisa natural assim, que a gente possa fazer de um jogo para o outro, independente se consegue um bom resultado ou não. A gente vai utilizar muito assim, a questão do grupo nosso, né? Então, isso eu estou aguardando um pouquinho assim, para poder definir. Mas a gente deve manter grande base da equipe, né? Com talvez 2 ou no máximo 3 modificações. Quanto ao aproveitamento de alguns jogadores, acho que o Leandro já foi como opção para o jogo contra o Fluminense, mas a gente achou que talvez fosse mais prudente ele se preparar um pouquinho mais e estar apto a poder participar já dessa partida. O Wesley e o Quixadá é apenas a resposta deles diante dos treinamentos. Provavelmente um deles deve, né, ser opção para essa partida, mas o outro deve, né, ter condições já para o jogo contra o Internacional. Na verdade, são jogadores que a gente está tendo mais um pouquinho de zelo mesmo, assim, para não correr um risco maior, entendeu? Assim, a gente está com cuidado, principalmente na questão física deles, assim, né, de condicionamento, né, de estarem realmente bem preparados para aquilo que a gente precisa que eles possam desenvolver no jogo. Então, é mais ou menos essa a nossa ideia. O Anderson, você ganhou o Lima aí, né? Contratado pelo Ceará, deve ser regularizado hoje. Ele disse aqui que não dá para esse jogo ainda, mas é uma opção. Ele não explicou direito se seria uma opção dele realmente ou uma opção da comissão técnica e não tê-lo se regularizado para o jogo contra o Palmeiras. Queria que você explicasse essa situação. Você é um cara muito direto nessa situação, quando o jogador tem condição de atuar ou não tem, dependendo do que você quer. E eu queria que você falasse um pouco da entrada do Matheus Gonçalves contra o Fluminense, se ele te dá uma boa opção de velocidade, como você gosta que o teu time tenha essa opção de velocidade. Quanto ao Lima, não é nenhuma decisão da comissão técnica, nem uma decisão dele. É uma decisão em comum acordo, assim, né? Ele sabe que ele não está ainda preparado para poder estar à disposição ainda, né, do clube. Ele estava treinando, mas não treinando com um grupo, treinando especificamente já com bola. Então ele já participou de algumas atividades, mas sem a participação completa ainda. Então, assim, ele é um jogador que, na nossa concepção, ele deve se condicionar muito rapidamente, pelo biotipo dele. É um jogador, né, que não tem problema com o percentual de gordura nem nada. Então, assim, a gente acha que rapidamente ele vai conseguir atingir um nível satisfatório assim, para poder participar dos jogos. O Matheus é uma boa opção, um jogador que entrou muito bem no jogo. Eu acho que ele conseguiu aproveitar bem essa oportunidade. Claro que é um jogador que a gente está olhando com carinho como uma possibilidade aí, de nos ajudar cada vez mais aí, durante os jogos. Anderson, dentro do último jogo, pelo menos na minha opinião, eu percebi que o primeiro tempo do Ceará não foi tão bom e que, obviamente, no segundo tempo, com algumas modificações e algumas alterações em relação a posicionamento, no segundo tempo o time foi melhor.
Dentro disso, dentro desses poucos dias que você teve para trabalhar, o que é que deu para ser corrigido e quais foram os erros que o Ceará cometeu contra o Fluminense que não vai poder cometer contra o Palmeiras? Avaliando o jogo novamente depois, acabou o jogo, eu tive essa impressão também, assim, que o primeiro tempo a gente foi muito aquém daquilo que a gente podia fazer, e o segundo tempo foi muito melhor. Avaliando o jogo depois, é engraçado, porque nem a gente foi tão mal assim no primeiro tempo, nem foi tão melhor assim no segundo tempo. Eu acho que houve um crescimento, sim, mas o jogo era um jogo muito especial. Assim. As equipes do Fernando Diniz são equipes que têm muita bola no pé, um jogo, a gente costuma falar assim, um jogo chato para quem está jogando assim, contra, porque você vai aproveitar algumas situações, algumas chances, entendeu? Eles tiveram uma criação melhor no primeiro tempo, mas finalizaram, né, de maneira equivocada. Acho que no segundo tempo a gente conseguiu, né, talvez criar mais situações mais claras. Então, assim, é um jogo atípico, né? Um jogo que a gente precisava fazer uma marcação um pouco diferente. A gente também subiu a marcação, a gente marcou em cima, né? Mas eles têm qualidade para poder jogar, estão muito acostumados com isso. Então, eu acho que foi um jogo de muita intensidade, assim, um jogo que foi muito brigado, muito disputado, e que a gente poderia ter saído com um resultado diferente, a gente sabe, tem muita consciência disso. Como também poderíamos ter perdido o jogo, né? É uma coisa natural da gente poder enxergar também que o adversário teve condição para isso. Então, para o próximo jogo, a gente tem trabalhado essa semana para poder sempre melhorar aquilo que não funcionou, e tentar fazer com que as coisas que funcionaram, que elas possam acontecer melhor ainda. Acho que houve um encaixe melhor realmente no segundo tempo. E esse encaixe cabe exatamente à permanência do Thiago Galhardo sendo homem ali, centralizado, jogando de frente para a defesa adversária? Assim, cara, eu vou te falar assim, se o futebol fosse definido pela atuação de uma equipe, simplesmente o posicionamento de um jogador, era tão fácil resolver os problemas, e não foi esse o problema no nosso primeiro tempo, né? Não consigo concordar com isso, assim, entendeu? Porque resumir a atuação de uma equipe apenas a um detalhe, né? O jogador não teve uma atuação do jeito que ele consegue ter, acho que faltou aproximação ele tinha essa liberdade para poder jogar por dentro o tempo todo, o encaixe dele não foi bom, mas com outras coisas também não aconteceram de uma maneira positiva. Eu vejo que uma equipe ela não é reduzida simplesmente a uma situação, é um conjunto de coisas que vão acontecendo. Então, quando a gente formatou a equipe, era o Rick jogando aberto por um lado e ele iniciando pela esquerda, mas jogando para dentro do campo. Como aconteceu, por exemplo, você vai lembrar um pouquinho do lance no primeiro tempo, que o João Lucas faz um cruzamento e ele quase consegue o cabeceio jogando por dentro, entendeu? Era o que a gente previa assim mais, o João Lucas passando e ele jogando um pouquinho mais por dentro. Mas às vezes a gente projeta uma coisa, tem mais dificuldade, pega um adversário que te joga mais para trás, te faz correr mais, e aí aos poucos a gente foi acertando mais em alguns outros aspectos do que até propriamente esse, assim, que eu acho que não foi o ponto tão decisivo assim. Anderson, o Luiz Otávio cumpriu suspensão automática, né? Ele volta ao time? Acho que sim, deve voltar. O que vocês acham assim? Hein? Eu falei assim, Thiago, poxa, você fez um gol de bicicleta maravilhoso, nós vamos colocar esse gol assim, mas tá difícil ainda você vai ter que fazer uns 3 gols desse para poder bater o Luiz Otávio ainda. Então, brincadeira, a gente tem bons zagueiros, a gente tem muita confiança, o pessoal ficou muito preocupado com a questão, poxa, o Luiz Otávio não vai jogar e tal. Poxa, eu tinha tanta tranquilidade, o Thiago é tão bem preparado e acho que os dois, tanto o Valdo quanto ele, fizeram um jogo de ótimo nível, né? E ele foi coroado assim, porque é um atleta exemplar, é um cara que nos ajuda demais quando está dentro de campo, quando não está dentro de campo, é uma liderança do nosso grupo e a gente fica muito feliz porque ele foi premiado aí com um belo gol num palco fantástico que é o Maracanã, né? Mas o Luiz Otávio deve voltar, assim, contra a vontade de vocês, mas eu acho que ele volta. Anderson e Berno Monteiro, e eu que era torcedor engraçado, rapaz,
Passa lá pro Anderson, lá que nós temos um centroavante em casa e não coloca para jogar o Thiago Alves, que fez um gol de bicicleta no Maracanã, rapaz. Tá aí o centroavante ideal. Mas é a coisa do torcedor. E o Palmeiras? Time A, time B, não tem diferença? É um grande elenco? Gente, tá aprovado aí. É um time que está liderando o Campeonato Brasileiro. Tá até pouco tempo agora, estava em todas as competições, né? Foi eliminado na Copa do Brasil, mas todo mundo viu como é que foi, um duelo extremamente bem disputado contra o Internacional. Tem mudado a equipe constantemente e não tem perdido o padrão. O Filipão é um treinador que não precisa da gente poder falar dele, porque a história deles, as conquistas do Filipão, elas são maravilhosas, né? Era um exemplo para todos os treinadores, de um treinador vitorioso, um treinador que sempre montou boas equipes competitivas. A gente tem um confronto dos mais difíceis pela frente, de uma equipe que não perde no Campeonato Brasileiro até perdi as contas já, não sei. Sei lá, 30 jogos? 34 jogos. Vai parar aí, porque você vai meter a pena nele amanhã. Oi? Vai parar por aí, que Tomara. vai meter a chuva nele amanhã. Vamos, se deu. Nós vamos lutar muito por isso, mas assim, a gente sabe que é uma tarefa difícil, mas que é possível, né? Então nós estamos preparados para isso, espero que a gente possa fazer um grande jogo. Anderson, boa tarde. Queria saber o seguinte, 42 dias depois, o Ceará volta a jogar diante do seu torcedor na Série A. O que você espera desse reencontro com a torcida? Cara, o que a gente espera é que o nosso torcedor possa acreditar, né, na equipe, possa nos motivar, nos incentivar. Se alguém passou alguma ideia diferente para o nosso torcedor, das dificuldades que nós teríamos, né, no campeonato, eu acho que é equivocado. A gente sabia muito bem que é um campeonato muito difícil, é uma briga em determinados momentos muito desigual, assim, né? Mas a gente tem lutado muito. O que me deixa assim, mais entusiasmado e mais confiante é que a gente tem enfrentado todos os adversários assim, de igual para igual mesmo, né? Sem medo de enfrentar, sem medo de subir uma marcação, de fazer uma marcação mais alta, de jogar, de pôr bola no chão, de tentar uma jogada. A gente tem colocado isso muito em prática, assim, né? Independente de ser no Maracanã. Eu confesso para vocês que nós fizemos um jogo muito ruim contra o Vasco, mas à exceção desse jogo, acho que todos os jogos nós criamos situações para poder vencer essas partidas. Nós criamos boas possibilidades. Em alguns a gente dominou muito o adversário. Algumas a gente foi dominado, mas assim, a gente sempre criando boas situações. O que a gente espera do nosso torcedor é que ele possa estar com a gente, né, sabendo que é um jogo dificílimo, é um jogo de detalhe, que a gente precisa de alguma forma contar com esse entusiasmo, esse empurrão, essa motivação do nosso torcedor para que a gente possa buscar essa vitória. Anderson, suponhamos que eu fosse um apostador e apostasse amanhã num time com Diogo Silva, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Valdo, Thiago Alves e João Lucas, William Oliveira, Leandro Carvalho, Thiago Galhardo e Matheus Gonçalves e Felipe Cardoso. Eu estaria perto de ganhar uma boa quantia nessa minha aposta? Ou você ia ganhar essa aposta, ou eu ia ter certeza que você tem alguém aqui vendo os treinamentos, cara. Eu vou fechar o treinamento na mais agora. Agora sou eu. Antes é o clube que está fechando. Agora eu vou fechar de uma maneira diferente, cara. Eu acho que você está muito perto, né? Talvez você vá... Talvez uma coisinha aqui diferente. Vamos ver. Que eu acabei de perguntar e aí estava com medo de... Não sei. Anderson, o que a gente pode... Você não vai falar de escalação, obviamente, não vai dar essa arma para o adversário. Mas o que a gente pode ver de diferente do seu time? E até na coletiva passada, antes do jogo com o Fluminense, eu tocava nesse ponto, não só para você, mas para os atletas também, porque eu acho que jogar com o time do Fluminense, treinado por quem é uma situação totalmente diferente de todas as outras partidas do futebol brasileiro. Eu não vejo isso só com o Ceará. Todos os outros times falam e fazem a mesma coisa. Eles jogam diferentes e acabam fazendo com que as equipes também tenham que, para defender, jogarem diferentes e até para atacar também. O que a gente pode ver de diferente contra o Palmeiras? Porque aí eu acho que, apesar de ser o líder do campeonato, de talvez jogar o melhor futebol de todos os clubes brasileiros no momento, já volta ao comum do jogo de futebol que é jogado, vamos dizer assim,
numa redundância, aqui no país? O que a gente pode ver de diferente da tua equipe? Aí sim, levando em consideração que você trabalhou na intertemporada, o que realmente o Ceará pode mostrar. É difícil, como eu tenho falado um pouquinho, é difícil a gente ter essa certeza do que pode. A gente trabalhou muitas coisas, entendeu? Eu acho assim, uma das coisas que eu mais gostei da nossa equipe é o nível de competitividade que a gente teve. A gente correu muito nesse jogo, correu muito, assim, em alta intensidade. Números muito parecidos com aquilo que é praticado lá fora, assim, de intensidade, né? Não de distância, mas assim, a competitividade da equipe foi fantástica, assim. Chegou em determinado momento que todo mundo achou que a gente pudesse cair um pouquinho e a gente sustentou e no final do jogo ficou aquele jogo assim que eles tentavam chegar e fazer, né, a jogada e a gente tinha argumento para poder sair e arrastar, né, e conseguir boas jogadas também. Então, são aspectos que são importantes. A questão muito acima do Diniz, né, do Fernando Diniz, das equipes dele, é que ele tem uma forma de pensar o jogo um pouquinho diferente. Não que outros treinadores não façam coisas muito interessantes também, mas é característica, entendeu? Vou falar para você assim, a gente esteve muito perto de vencer o jogo, né? Eu acho que se o VAR não atrapalha um lance interpretativo, que o árbitro, para mim, era soberano, porque uma coisa é a participação do jogador, outra coisa é a interferência nele, né, desse jogador no lance de impedimento. E, na minha concepção, pelo que eu entendo de futebol, o Nino não teve, assim, ele não foi atrapalhado em absolutamente nada para impedir que o Matheus pudesse chegar ao gol, né, do Agenor. Ele não ia chegar nunca ali, nunca. O máximo que ele poderia ter é a chance de fazer uma falta para ser expulso, mas não acho que houve interferência na jogada. Mas já passou, vamos tocar. Então, assim, é uma característica um pouco diferente. A gente fez a preparação nossa nas 2 primeiras semanas de maneira global, sem estar preocupado com quem era o nosso próximo adversário. Na última semana, não. Nós fizemos treinamentos específicos para que a gente pudesse jogar contra o Fluminense. E na nossa proposta, a gente ia subir um pouquinho mais a marcação, e nós fizemos isso em muitos momentos do jogo. Subir a marcação, tentar roubar essa bola lá no campo deles. Por isso a gente colocou tanto o Fabinho quanto o William, 2 jogadores que têm um poder de marcação maior, um pouquinho mais adiantados. Só que em alguns momentos a gente conseguiu, outros não. Eles conseguiram fazer a saída dessa pressão com qualidade. O Palmeiras é uma equipe que joga de uma maneira diferente, mas é uma equipe que erra muito pouco, erra quase nada, entendeu? Então, o Fluminense, por jogar dessa maneira, erra mais, né? Assim, tem mais situações que você pode gerar um ataque, uma jogada de desequilíbrio. O Palmeiras já é um time que oferece um número de oportunidades muito menor, entendeu? Eles são uma equipe que marca bem, que é muito firme, que tem muita transição e jogadores de altíssimo nível, né? Então, é um jogo muito perigoso, que a gente precisa minimizar ao máximo aí a possibilidade de erro contra a equipe do Palmeiras. Anderson, queria que se fosse direto, se pudesse. Se o Bergson estiver recuperado, ele joga ou o Felipe Cardoso te agradou ao ponto de ganhar a titularidade na equipe para o jogo de amanhã contra o Palmeiras? E a outra situação, o Luiz Otávio, acredito que deva voltar no teu entendimento, né? Foi apenas situação de cartão. E se o Valdo segue como titular ou o Thiago, pelo gol de bicicleta, ganha oportunidade na tua equipe? Contrariando aquilo que vocês querem, né? Que o Luiz não possa voltar, mas o Luiz deve voltar. Eu estou contrariando, para vocês verem. Vocês estão forçando Acho que o Valdo fez um jogo tão bom quanto o Thiago, assim, não vejo motivo para modificar, assim. E, como eu falei, assim, o Thiago é muito importante para o nosso grupo. Ele é um terceiro titular ali, né? E que toda vez que a gente precisa, a gente põe sem receio algum, assim. É um cara que vai entrar e vai jogar e a gente vai estar muito seguro ali. O Bergson está no mesmo processo do Wesley, em termos assim, né? Então, um jogador que ficou agora no período de preparação e a gente só está avaliando realmente se já é hora de voltar ou não, né?
Acho difícil começar jogando, assim, pelo período que ficou inativo, acho difícil. Como se o Wesley também, se por um acaso for para o jogo, eu acho que ele não, para começar um jogo não seria o ideal. Mas eu acho que a partir da semana que vem, eles já vão criar talvez essa possibilidade de iniciar uma partida. Já é uma coisa que eu consigo observar assim no dia a dia de trabalho, né? Não sei se eu fui direto ou não, mas é o que eu posso falar. Todos os 5, no caso você fala quem, Pedro quem, Bergson, o pessoal todinho? Para iniciar, Bergson, quem? Sobre a situação dos jogadores que se recuperaram e aí estão retornando aos poucos, que tem que ter um pouco mais de atenção. No caso, Pedro Kim, Wesley, Juninho Quixadá, o Bergson, o próprio Leandro Carvalho, que você explicou na última coletiva lá no Rio de Janeiro, que tem uma fascite. Como é que está a situação dos jogadores em relação ao retorno? Todos esses atletas, eles estão muito próximos já de ter essa condição de iniciar jogo, mas ainda de iniciar, não. Eu acho que... Alguns sim, outros ainda não. O que está mais perto disso, talvez o Leandro Carvalho, assim, eu acho que pode começar, né? Que já está mais preparado assim, para essa volta. Os outros podem ser ótimas opções, mas ainda de iniciar eu acho mais complicado. Assim. Tá? Fechou. Valeu, Enes. Beleza? Obrigado, cara. Vocês vão apertando até sair, né, cara?